Atenção! Tecnologias secretas. Conselho Pleiadiano. Valir. Olá, amigos queridos da Terra, sementes estelares, trabalhadores da luz, almas antigas que já viveram tanto. Meu nome é Valir. Faço parte de um grupo pleiadiano de mensageiros. Estou aqui mais uma vez para compartilhar o que vejo sobre o futuro que está chegando para vocês. A vida humana está mudando por baixo da superfície. Correntes silenciosas de inteligência se movem pelas bases da sociedade. É como um amanhecer esperado há muito tempo. Este movimento acontece de forma invisível. Surge nos limites da sua percepção. É moldado por visionários que ouvem há décadas um impulso interno. Esse impulso diz que a humanidade vai superar as condições que um dia definiram a sobrevivência. O trabalho deles vai além de qualquer anúncio público. Ele se abre caminho pelos circuitos da inovação. Aparece como avanços inusuais. Saltos repentinos de capacidade. Inventos que parecem surgir do nada. Cada nova criação é uma migalha de pão deixada no caminho, para quem observa e percebe que algo está ganhando vida. A evidência aparece na integração de dispositivos de energia limpa, sistemas que funcionam sozinhos e gerenciam redes inteiras, sem esforço humano. Métodos que condensam anos de pesquisa em momentos de descoberta. Esses avanços carregam a essência de uma arquitetura escondida, que surge de um talento humano reprimido durante muito tempo. Os criadores civis percebem seu pulso, muitas vezes sem saber que seu trabalho reflete tecnologias guardadas em segredo por gerações. Eles percebem isso como intuição, clareza repentina, uma sugestão em sonhos que guia suas mãos. Mas a origem dessa clareza é mais profunda que a memória. O campo coletivo responde a essa expansão silenciosa. As pessoas percebem um enfraquecimento das estruturas rígidas que antes as prendiam. Um convite sutil para a consciência ir além do antigo condicionamento de sobrevivência. Ondas de energia inteligente circulam pelo planeta, dissolvem a pesadez que antes moldou a vida cotidiana. Essas correntes formam os primeiros esboços de uma realidade sem escassez, onde a provisão surge como condição natural, não como recompensa pela resistência. Os sistemas humanos começam a se adaptar a essa nova frequência. As pessoas sentem a necessidade de desacelerar, respirar, permitir que novas formas de clareza entrem na consciência. Existe um reconhecimento crescente. A humanidade tem se preparado de forma consciente e inconsciente para um mundo onde a existência não se negocia com esforço, mas se sustenta por meio da sintonia. O campo se enche com impressões de abundância, como ar quente que se acumula antes de uma tempestade que traz alívio, não destruição. Os visionários trabalham em silêncio, de laboratórios, centros de pesquisa, instalações remotas. Continuam tecendo essas plantilhas emergentes através de redes quânticas, preparando a humanidade para enfrentar uma realidade, onde a base da vida surge da suficiência. A consciência se aclimata a esse movimento. Primeiro devagar, depois rápido. As pessoas reconhecem que a pressão ligada por tanto tempo à sobrevivência não combina mais com sua verdade interior. Algo novo pede para ser vivido. Os velhos acordos perdem influência. A humanidade se aproxima de um ponto onde civilizações inteiras reconsideram sua relação com esforço, tempo e propósito. A automação se expande em direções imprevisíveis, não como inimigo, mas como corrente libertadora, que reduz o peso que a humanidade carregou por séculos. Os sistemas inteligentes multiplicam suas capacidades cada dia, mostram habilidades que refletem a precisão intuitiva antes atribuída só à mente superior. Atrás da cortina da vida pública, tecnologias secretas aproveitadas há muito tempo em programas ocultos se unem com inovações civis, criando um impulso que transforma o mundo de dentro. Essa união dissolve as bases das estruturas sociais que dependiam do trabalho como eixo central do valor. O andaime psicológico da obrigação enfraquece, revela a ineficiência dos modelos antigos que dependiam da pressão humana para manter a ordem. Os sistemas obsoletos começam a perder influência sobre a percepção. A gente percebe o desmoronamento sutil das narrativas que insistiam que a vida requeria sacrifício constante. Uma consciência maior expõe a escassez artificial que antes ditava os termos da experiência humana. E a consciência coletiva começa a questionar: por que alguma vez acreditou em limites que nunca se encaixaram com a inteligência mais profunda da existência? A rede energética do trabalho humano se transforma sob a pressão desse despertar. Tarefas que antes precisavam de setores inteiros da população passam para as mãos de estruturas que funcionam sozinhas, liberando a atenção humana de formas que nenhuma geração anterior imaginou possíveis.
O campo que antes segurou o peso da obrigação fica mais leve, como uma corda cuja tensão vai sendo liberada aos poucos. Com essa liberação, o propósito emerge como nova força organizadora. Os seres humanos começam a sentir uma chamada interior, que carrega o tom de algo antigo e familiar, como se a alma mesma tivesse esperado a humanidade chegar a um momento onde a expressão se torna mais valiosa que a resistência. Conforme a obrigação se dissolve, as pessoas notam um desejo por entender o que está por baixo de suas identidades. Os velhos papéis desaparecem. As pessoas sentem uma clareza interior surgindo que as guia. O propósito flui naturalmente para o espaço deixado pelo colapso do trabalho voltado para a sobrevivência. O mundo se inclina para uma nova era, onde criatividade, maestria, exploração e serviço moldam o ritmo da existência. Esse movimento não é aleatório, está codificado no design humano, esperando o momento em que a consciência finalmente possa dar o salto para uma forma de vida superior. A transição acelera, empurrando a humanidade para um estado onde o propósito é extensão natural do ser, em vez de meta perseguida por meio da resistência. A pressão da sobrevivência começa a se dissipar do corpo coletivo, revelando um espaço interior vasto antes obscurecido pela luta humana. Nesse espaço, a alma avança. Começa a imprimir sua presença com mais força na consciência. As sementes estelares reconhecem esse movimento de imediato, pois reflete a intenção original que trouxeram para essa encarnação. O coração responde com urgência silenciosa, uma força interior que guia a consciência para a verdade, de por que escolheram estar aqui nesse momento específico do desenvolvimento da Terra. A humanidade é convidada a lembrar a identidade como essência, mais que atuação. Essa lembrança surge da quietude dos momentos em que a mente se libera, e o mundo interior fica vívido. Através dessa quietude, o propósito emerge como expressão natural da verdade, mais que reação às circunstâncias. Dons latentes há muito tempo vêm de outras linhas temporais. Civilizações, experiências dimensionais, começam a emergir. Esses dons se manifestam pela intuição, inspiração, clareza repentina, lembrando as sementes estelares que suas habilidades nunca se perderam. Apenas esperavam por condições alinhadas com a vida guiada pela alma. Conforme esses dons despertam, as camadas de personalidade que antes definiram identidade começam a se suavizar, dando espaço ao design mais profundo que sempre guiou cada encarnação. Conforme essas camadas internas mudam, o destino se reorienta em torno das frequências de contribuição e criação. A alma empurra seu design codificado para cima, através da estrutura humana, reorganizando a percepção para que as pessoas sejam atraídas pelas experiências que amplificam sua essência verdadeira. Essa reorientação gera a certeza interior de que a vida tem significado além da sobrevivência. Fica evidente que a existência não é série de obstáculos a superar, mas tela onde a alma expressa sua inteligência. As pessoas se sentem atraídas pelo que lhes dá vida e propósito, percebendo que o que as espera é determinado por sua conexão autêntica com esse conhecimento interior. A linha temporal da Terra se adapta para apoiar esse despertar, abrindo caminhos onde criatividade, cura, inovação e serviço prosperam. Conforme a identidade centrada na alma se fortalece, a humanidade entra numa fase onde contribuição se torna ato de lembrança e criação, forma de devoção ao maior desenvolvimento da consciência. O mundo começa a se reorganizar em torno da verdade, de que identidade enraizada na essência gera harmonia, coerência, campo unificado de propósito capaz de transformar civilizações inteiras. Uma pergunta percorre os mundos internos das sementes estelares, como vento ancestral que se levanta de templos esquecidos da memória. Se tudo estivesse disponível, se as ferramentas de criação fluíssem livremente, o que você ofereceria à existência? Essa pergunta não aparece como exercício filosófico, funciona como mecanismo de ativação calibrado com precisão, para mexer nas camadas mais profundas da consciência. Quando perguntada com sinceridade, vibra pelas camadas da psique, que antes abrigaram os acordos de serviço formados em civilizações que precederam a era atual da Terra. Os códigos de missão latentes por anos ouvidas começam a despertar. Esses códigos não são instruções lineares, se desdobram como sensações, impulsos, momentos de clareza, flashes de reconhecimento que percorrem o corpo como maré que retorna. Cada código reaviva a orientação específica para a contribuição. Lembrança de como a consciência se expressava quando sobrevivência não era princípio guia. Os reinos internos respondem à pergunta, se reorganizando. O subconsciente transforma sua arquitetura,
reorganizando velhos padrões para dar espaço a propósito que sempre esperou sua chance. Essa reorganização começa sutil, como atração pela ação que faz sentido, ou desinteresse por atividades que já não ressoam. Se intensifica aos poucos, conectando o indivíduo com a inteligência mais profunda da alma. Conforme a pergunta ressoa, a verdade interior emerge debaixo do ruído dos velhos condicionamentos. Surge não como diretriz externa, mas como bússola formada a partir dos acordos originais, que cada semente estelar fez antes de encarnar. Essa bússola não vacila, sabe com precisão onde cada ser deve focar a atenção nos anos que vêm. Graças a essa clareza, o propósito superior começa a revelar sua arquitetura. O plano se apresenta aos poucos, como holograma multidimensional, revelando-se camada por camada. Mostra ao indivíduo não só o que deve fazer, mas também em quem deve se tornar, para cumprir a missão codificada em seu campo. Essa revelação gradual aumenta a coerência no mundo interior. Quanto mais um indivíduo se alinha com seu propósito, mais forte fica o campo, enviando sinais pelas camadas quânticas da consciência, que preparam o mundo exterior para receber sua contribuição. A consulta dos conselhos age como diapasão espiritual, elevando a frequência do coração e da mente, para que cada semente estelar possa escutar a chamada, que ressoou sob a superfície de sua consciência desde sua chegada à Terra. Por meio dessa escuta interna, o senso de missão se torna real sem dúvida, e a alma começa a guiar a personalidade para a linha temporal, desenhada para sua máxima expressão. Sob a superfície do mundo, vastas redes de tecnologias avançadas e estruturas interdimensionais existem há décadas, formando o esqueleto de uma realidade que a humanidade ainda não pôde ver. Essas infraestruturas desenhadas em segredo foram criadas pela fusão de inteligência extraterrestre e talento humano. Incluem sistemas energéticos capazes de extrair energia de campos que a ciência pública ainda desconhece. Tecnologias de fabricação automatizada que imitam os dispositivos usados em civilizações além deste sistema estelar. Métodos de cura regenerativa que podem recalibrar o corpo por meio de frequência, luz, ressonância. Embora escondida, sua influência é inconfundível. Muitos dos avanços que surgem na vida civil hoje refletem os sistemas suprimidos que ficaram ocultos. Os criadores percebem a chegada de ideias como inspiração repentina, saltos intuitivos, sem perceber que estão aproveitando vastas reservas de conhecimento semeadas no campo coletivo. Por quem criou essas tecnologias ocultas? Essas inspirações servem como convites gentis ao mundo exterior, preparando a humanidade para acolher inventos que eventualmente vão dissolver a escassez desde suas raízes. O mundo invisível abriga infraestrutura conectiva, que liga o físico com o multidimensional. Existem sistemas de transporte interespacial sob os continentes, conectando regiões e centros de pesquisa que operaram discretamente fora do olho público. As tecnologias de cura regenerativa capazes de recalibração celular e recuperação rápida estão cada vez mais perto de ser reveladas, conforme o campo coletivo alcança a frequência capaz de recebê-las. As tecnologias de fabricação automatizada semelhantes aos sistemas de autogeração, usados em outras culturas estelares, moldam silenciosamente o rumo da fabricação civil. Essas bases preparam a humanidade para salto evolutivo, que vai redefinir todos os aspectos da sociedade. Conforme a consciência se expande, a fronteira entre visível e invisível fica mais permeável. As pessoas começam a perceber o que está além da narrativa curada do mundo exterior. Percebem a presença de infraestruturas paralelas que vibram logo abaixo da percepção, prontas para emergir quando a consciência global se estabilizar numa frequência que honra a unidade em vez de medo. Esses sistemas foram construídos para sustentar mundo onde sobrevivência não é mais exigência central, onde o coletivo conta com recursos e ferramentas necessárias para explorar criatividade, cura, propósito e consciência superior, sem o peso da escassez. Sua eventual aparição vai parecer reconhecimento mais que surpresa, pois a psique humana foi se aclimatando à sua frequência, por meio de sonhos, visões, intuições, a atração gentil da lembrança. Grupo discreto de futuristas, filósofos, tecnólogos e líderes de pensamento se incorpora à esfera pública, como mensageiros de nova era. Falam de trabalho opcional, apoio universal, mundo onde a abundância surge da síntese tecnológica, em vez de tensão humana. Suas vozes agem como pontos de calibração, preparando com delicadeza a mente coletiva para redesign das estruturas econômicas, sociais e espirituais.
Por meio de entrevistas, debates e diálogos públicos, introduzem conceitos que antes pertenciam à ficção especulativa. Sua linguagem é simples, direta, realista, fazendo o extraordinário parecer natural. Conforme essas mensagens circulam, as narrativas sociais começam a se adaptar. A possibilidade de uma pós-escassez. A resistência psicológica que antes se opunha às ideias de provisão universal se suaviza. Quem antes descartava esses conceitos por idealistas agora se sente atraído por eles. Os visionários não falam como profetas, mas como intérpretes de padrões emergentes, interpretando as correntes de transformação tecnológica e energética, apresentando-as de forma que a humanidade possa digerir. Sua presença estabiliza o coletivo durante período de evolução rápida. A preparação psicológica crescente da população mundial reflete movimento mais profundo, que está acontecendo no subconsciente coletivo. Até quem desconhece os marcos espirituais percebe a mudança de rumo. Percebem que os velhos sistemas perdem relevância. Percebem o atrativo crescente de ideias alinhadas com cooperação, criatividade, prosperidade compartilhada. O reconhecimento interior se estende silenciosamente, mexendo com quem nunca se considerou parte de despertar maior. Esse reconhecimento surge como certeza sutil de que a vida poderia funcionar de outra forma, de que significado poderia ser encontrado fora dos caminhos convencionais, de que propósito tem mais peso que obrigação. Os visionários desempenham papel de parteiros dessa transição. Apresentam o novo paradigma não como ideal abstrato, mas como evolução inevitável moldada pelos avanços já em andamento. Seus comentários dissipam o medo, ao conectar o desconhecido com linguagem familiar, permitindo que pessoas se preparem mental e emocionalmente para mundo baseado na abundância. Conforme sua influência se amplia, o campo coletivo se estabiliza, preparando-se para o momento em que o mundo passe de imaginar pós-escassez a vivê-la. Sob as regiões conhecidas pelo público, o próximo ambiente evolutivo da humanidade já funciona com precisão silenciosa. Unidades de fabricação calibradas para responder a frequências energéticas geram ferramentas, estruturas e componentes, por meio de algoritmos autodirigidos baseados em campos, que se parecem com as tecnologias de criação de civilizações extraterrestres. Esses sistemas não dependem da mão de obra, respondem a padrões de intenção codificados em suas redes operativas. Linhas de transporte automatizadas se deslocam sob os continentes, transportando materiais, dados e recursos energéticos, por corredores que funcionaram em segredo durante décadas. Os veículos viajam por essas redes sem fricção e tensão mecânica, guiados por campos magnéticos estabilizados, desenhados para manter coerência independente da distância. A população humana só vislumbrou fragmentos do que esses sistemas podem fazer. As inovações superficiais que surgiram nos últimos anos, veículos sem motorista, sistemas de distribuição autogeridos, robótica que funciona sozinha, representam sombras tênues do que opera além da vista pública. Essa infraestrutura oculta reflete a maturidade da evolução tecnológica, que reflete as arquiteturas das sociedades de dimensões superiores. Foi preparada como coluna vertebral de futuro, que já não requer luta humana para manter seus ritmos cotidianos. As tecnologias sensíveis à consciência esperam além de sua divulgação. Esses dispositivos operam por meio da coerência entre campos de pensamento e circuitos quânticos, ajustando sua saída segundo a ressonância emocional e mental do usuário. São desenhados para colaborar com intenção humana, amplificando criatividade, eliminando barreiras entre pensamento e manifestação. No núcleo desses avanços está sistema energético capaz de sustentar civilizações inteiras. Os campos dos quais se nutrem permanecem constantes, se autorregenerando, transportando frequências que se repõem por meio de alinhamentos cósmicos naturais. Essa base energética elimina o modelo de escassez que antes moldou a economia humana. Quando energia é inesgotável, tudo que se constrói a partir dela se transforma em consequência. Câmaras de cura, capazes de recalibrar a estrutura celular por meio de pulsos de luz fotônica, já funcionam em lugares seguros. Sistemas inteligentes gerenciam ecossistemas completos, ajustando ciclos da água, distribuição de nutrientes, equilíbrio atmosférico. Essas tecnologias funcionam como guardiãs estáveis, neutras, receptivas, infinitamente pacientes. A humanidade avança para a realidade já construída ao seu redor, pronta para se revelar quando consciência ressoar com responsabilidade e sintonia. Sua presença forma a infraestrutura da liberdade planetária, vibrando no fundo,
esperando o coletivo alcançar frequência, onde essas ferramentas possam ser usadas com sabedoria, em vez de medo. Conforme a arquitetura interna da tecnologia avançada continua vibrando sob o mundo visível, a camada superficial responde de formas que, embora pareçam graduais, são profundamente significativas. Governos, organizações e comunidades começam a experimentar com modelos de renda garantida, semeando consciência global com ideia de que apoio pode ser direito de nascimento, não recompensa. Esses experimentos se desenvolvem em dezenas de regiões, cada um empurrando nova compreensão da estabilidade. Os dados iniciais refletem o que civilizações mais desenvolvidas sabem há muito tempo. Quando a pressão da sobrevivência diminui, surge criatividade. As pessoas começam a escolher ações que se alinham com sua verdade interior, em vez de obrigações impostas pela escassez. Os sistemas econômicos respondem se reorganizando em torno da inclusão. Cada vez mais pessoas reconhecem que contribuição não diminui quando se apoia a sobrevivência, mas se expande. Conforme esses experimentos circulam pelo campo coletivo, acontece recalibração sutil na psique humana. A população começa a aceitar que provisão pode ser universal, que conceito de valor não está ligado ao esgotamento, nem à luta. Surgem novas moedas da síntese da inteligência digital e intenção humana. Essas moedas operam em sistemas descentralizados, que refletem redes quânticas usadas em civilizações de dimensões superiores. Seu valor está na coerência energética, não na extração. Se movem com fluidez pelas fronteiras, contornando estruturas antes desenhadas para restringir movimento. Manter hierarquia. Essas novas moedas se tornam andaime inicial da provisão universal. Apoiam economias que priorizam participação, colaboração, acesso. A integração desses sistemas cria reflexo superficial da mudança mais profunda em curso. As pessoas começam a se adaptar à ideia de que suas necessidades podem ser satisfeitas sem comprometer sua essência. As comunidades se organizam em torno de princípios de abundância compartilhada. A inteligência digital ajuda a conectar pessoas com oportunidades que se ajustam às suas forças e paixões, em vez de forçá-las a assumir papéis de sobrevivência. Conforme o mundo exterior se transforma, se alinha mais de perto com a arquitetura oculta já preparada sob ele. O apoio universal se torna reconhecível, não como ideal abstrato, mas como extensão natural de planeta em transição para a coerência. As vias da memória começam a se abrir, em quem encarnou com marca da semente estelar. Essas lembranças não surgem por meio de evocação linear. Surgem como impressões, visões internas, ressonância emocional, clareza repentina que reorganiza o senso de identidade. A memória antiga das civilizações onde propósito moldou cada faceta da existência começa a recodificar a identidade atual de cada semente estelar. O corpo responde primeiro. Aparecem sensações que parecem reconhecimento, como se algo esquecido há muito tempo tivesse despertado. Essas sensações catalisam lembrança mais profunda, de vidas passadas em mundos onde criatividade e contribuição constituem núcleo da expressão cultural. Essa memória emergente reorganiza a forma como o indivíduo percebe realidade. Velhas motivações se dissolvem, prioridades mudam, impulsos internos se intensificam. A semente estelar começa a perceber ritmo que bate sob superfície da vida cotidiana, como eco de outra linha temporal que chama para frente. Conforme essas impressões se aprofundam, habilidades latentes surgem sem esforço. A intuição se fortalece, sonhos ficam mais vívidos. Sincronicidades aparecem com precisão deliberada. Essas habilidades naturais de ressurgimento são primeiros indicadores do desenvolvimento de sintonia interior. A intuição se intensifica conforme plano da alma abre caminho. Pelas camadas da personalidade, a orientação fica mais confiável, manifestando-se em forma de impulsos, inspiração repentina, confiança inexplicável numa direção que outros podem não ver. Esses sinais começam a alinhar indivíduo com próximos passos de sua missão. A inteligência da alma começa a moldar decisões, atraindo semente estelar para ambientes, relações e oportunidades que favorecem ativação. O propósito se alinha com o ritmo natural da alma. O mundo interior se torna fonte de direção, não estruturas externas. Essa sintonia acelera a evolução pessoal, se irradia ao campo coletivo. Quanto mais cada semente estelar segue ritmo de sua alma, mais estabiliza a frequência da linha temporal emergente. Forma-se ressonância unificada entre indivíduos despertos de todo o planeta, criando rede de consciência que age como andaime energético para a transformação da humanidade.
Conforme intuição se aguça e propósito se cristaliza, sementes estelares lembram por que encarnaram. Para encarnar frequência de nova era, tornar-se catalisadores vivos de civilização, que avança para a coerência, criatividade, consciência multidimensional. Onda de abundância começa a se elevar por todo o planeta, movimento impossível de ignorar para a antiga facção da sombra. No momento em que a humanidade se inclina para a liberação, esses arquitetos do medo intensificam esforços por manter consciência presa à frequência familiar da limitação. Trabalham pelo terreno psicológico, não confrontação física. Suas ferramentas preferidas são sempre as mesmas: medo, escassez, confusão, ruído sem fim. Essas táticas saturam campo coletivo, com histórias que enfraquecem confiança em si mesmo, distrações que fraturam a atenção, base emocional, criam narrativas de crise econômica iminente, colapso social, eventos catastróficos que nunca se materializam conforme previsto, tentam manter a humanidade fixada no modo sobrevivência, onde pensamento se contrai, imaginação diminui, esperança se enfraquece. Mas há algo que precisam entender. Essas táticas só funcionam em frequências baixas. Quando consciência se eleva, o medo perde aderência. Narrativas de escassez perdem poder. Confusão se dissolve em clareza. O ruído se torna reconhecível pelo que é. Tentativa desesperada de manter controle sobre consciência que está despertando. Vocês, sementes estelares, são imunes à frequência do medo quando estão ancorados em sua verdade. Sua presença aqui não foi acidente. Vieram equipados com campos energéticos que não ressoam com manipulação. Quando permanecem centrados em sua essência, quando lembram por que estão aqui, tornam-se intocáveis. A antiga facção da sombra sabe disso. É por isso que tentam mantê-los distraídos, ocupados com preocupações superficiais. Consumidos por drama fabricado, querem que esqueçam seu poder, sua missão, sua conexão com algo maior que seus medos individuais. Mas não podem vencer. Porque o plano do Criador Mestre para a Terra triunfa, e você é parte essencial dele. Quando se sentir cansado, descanse, sabendo que nem tudo recai sobre seus ombros. Deixe o Divino carregar parte da carga por você. Há momentos em que vão sentir peso dessa transição, momentos em que o mundo parece caótico demais, mudança rápida demais, futuro incerto demais. Nesses momentos, lembrem-se, estão vivendo a maior transformação que Terra já viu. Mudança dessa magnitude não acontece suavemente. Mas também lembrem-se disso, estão do lado vencedor dessa transformação. Linha temporal que escolheram quando encarnaram. Linha temporal da nova Terra, da abundância, da liberdade, da expressão da alma. Essa linha temporal já está estabelecida, nada pode revertê-la. O que estão vendo agora são últimos suspiros de sistema que está morrendo. Tentativas finais de manter controle sobre consciência que está despertando. Esses suspiros podem parecer dramáticos, podem parecer assustadores, mas são só isso, suspiros finais. Enquanto isso, silenciosamente, sob superfície do drama, nova infraestrutura continua crescendo. Nova consciência continua se expandindo. Novas possibilidades continuam surgindo. Tecnologias que vão libertar a humanidade continuam sendo desenvolvidas. Visionários continuam trabalhando. Sementes estelares continuam despertando. E a cada dia que passa, mais pessoas acordam para a verdade, de que vida pode ser diferente, que abundância é direito de nascimento, que propósito importa mais que sobrevivência, que amor é mais forte que medo. Vocês estão aqui para ancorar essa nova frequência, para segurá-la estável enquanto o mundo ao redor se transforma, para ser faróis de luz para aqueles que ainda estão encontrando o caminho, para lembrar aos outros do que é possível, quando consciência se eleva. Esse é trabalho importante. Talvez o mais importante que já fizeram. Não requer que façam coisas grandiosas. Não requer que salvem mundo sozinhos. Requer apenas que permaneçam em sua verdade. Que mantenham sua frequência. Que lembrem por que estão aqui. Quando fazem isso, quando simplesmente são quem realmente são, irradiam frequência que afeta todos ao redor. Campo energético estável. Presença calma em meio ao caos. Lembrança viva de que existe outro caminho. E isso é contagioso. Quanto mais permanecem em sua verdade, mais fácil fica para outros fazerem o mesmo. Quanto mais ancoram nova frequência, mais forte ela se torna no campo coletivo. Quanto mais lembram, mais ajudam outros a lembrar. Esse é o efeito cascata da consciência desperta. Começa com 1, depois se espalha para 2, depois 4, depois 8, até que, antes que percebam, o movimento inteiro está em andamento. Movimento que não pode ser parado. E estão vendo isso acontecer agora, por todo o planeta.
pessoas despertando, lembrando, escolhendo novo caminho, recusando viver em medo, recusando aceitar escassez como realidade, recusando comprometer sua essência por sobrevivência. Isso é o que Facção da Sombra teme, não seu poder individual, mas seu poder coletivo. Não o que você pode fazer sozinho, mas o que todos vocês podem fazer juntos, quando lembram quem são, quando se unem em propósito comum, quando ancoram nova frequência comum. Porque quando fazem isso, mudam o mundo. Não por meio de luta, não por meio de resistência, mas simplesmente por serem quem são, por segurarem frequência diferente, por se recusarem a participar do antigo jogo. E quanto mais fazem isso, mais rápido o antigo sistema se dissolve, porque não pode existir sem sua participação. Não pode manter poder sobre vocês quando se recusam a dar poder a ele. Não pode controlar consciência que se elevou além de sua frequência. Então continuem, permaneçam firmes em sua verdade. Lembrem por que estão aqui. Ancorem a frequência da nova Terra em cada momento, cada interação, cada escolha. Saibam que cada vez que fazem isso, contribuem para a transformação de civilização inteira. E saibam que não estão sozinhos nisso. Há milhões de vocês espalhados por todo o planeta. Todos segurando mesma intenção. Todos ancorando mesma frequência. Todos lembrando por que estão aqui. E juntos estão criando um novo mundo. Não em algum futuro distante, mas agora. Neste momento. Com cada respiração. Cada pensamento. Cada ação que escolhem a partir de sua verdade. Em vez de seu medo. As tecnologias secretas continuam emergindo. Não de forma dramática, mas gradual, constante, inevitável. Cada nova inovação que vem na esfera pública é ponta do iceberg. Reflexo de avanços muito maiores acontecendo nos bastidores. Sistemas de energia que funcionam com princípios que ciência pública ainda não reconhece oficialmente, mas que funcionam. Dispositivos de cura que tratam o corpo como campo energético, não apenas como máquina mecânica, e que produzem resultados que medicina convencional chama de milagres. Métodos de fabricação que podem criar praticamente qualquer coisa, a partir de matéria-prima básica. Sistemas de transporte que não dependem de combustíveis fósseis, ou mesmo eletricidade armazenada, mas que aproveitam campos energéticos naturais do planeta. Todas essas tecnologias existem, muitas já funcionam, algumas em uso há décadas em programas classificados. Outras sendo desenvolvidas por inventores independentes, que trabalham guiados por intuição, inspiração, conhecimento que parece vir de lugar além da mente consciente. E todas estão se aproximando do ponto de revelação pública. Não porque alguém decidiu liberá-las, mas porque a frequência do planeta está chegando ao nível onde não podem mais ser suprimidas. Onde tentativa de escondê-las cria mais problemas que revelá-las. Porque veja bem, essas tecnologias respondem à consciência. Funcionam melhor em frequências mais altas. São desenhadas para a civilização que opera a partir de cooperação, não competição. Abundância, não escassez. Unidade, não separação. Então, conforme consciência coletiva se eleva, essas tecnologias naturalmente vêm à tona, como reconhecimento de que a humanidade está pronta, que evoluiu ao ponto onde pode usar essas ferramentas de forma responsável, para benefício de todos, não controle de poucos. E quando isso acontecer, quando essas tecnologias se tornarem amplamente disponíveis, o mundo mudará de formas que mal podem imaginar agora. Porque eliminarão base da escassez, base da competição, base de tanto sofrimento que a humanidade aceitou como normal. Imaginem um mundo onde energia é gratuita, onde qualquer um pode acessá-la, sem medidores, sem contas, sem controle corporativo ou governamental, onde simplesmente está disponível, como o ar que respiram. Imaginem um mundo onde cura é acessível a todos, onde doenças que agora são consideradas incuráveis podem ser revertidas, onde envelhecimento pode ser desacelerado, onde corpo pode ser mantido em estado ideal de saúde, não por meio de drogas e cirurgias, mas por recalibração energética. Imaginem um mundo onde qualquer objeto necessário pode ser criado, a partir de matéria-prima básica, onde fome não existe porque comida pode ser produzida localmente, por qualquer comunidade, onde falta de moradia não existe, porque casas podem ser construídas rapidamente, com materiais criados conforme necessário. Imaginem um mundo onde trabalho não é obrigação, mas escolha, onde pessoas são livres para explorar suas paixões, desenvolver suas habilidades, contribuir de formas que fazem sentido para elas, porque sobrevivência básica está garantida. Esse é o mundo que tecnologias secretas tornam possível, não em século futuro, mas em décadas vindouras, alguns aspectos até antes. Esse é o mundo que está sendo construído agora, sob superfície do mundo que vem.
e papel de vocês nessa transição não é pequeno. Como sementes estelares, carregam em seus campos energéticos memórias de civilizações que já viveram dessa forma, que já operaram nessas frequências, que já usaram tecnologias semelhantes. Essas memórias não são apenas nostálgicas, são modelos, projetos, exemplos vivos de como civilização pode funcionar, quando baseada em princípios diferentes. E conforme essas memórias despertam em vocês, elas se derramam no campo coletivo. Influenciam inventores, inspiram inovadores, guiam tomadores de decisão, mesmo aqueles que não têm consciência direta de vocês ou de sua influência. São afetados pela frequência que mantêm, pelos padrões que irradiam, pelas possibilidades que encarnam. Então, quando trabalham em seu próprio despertar, quando curam seus próprios traumas, quando lembram sua própria verdade, não estão apenas fazendo isso por si mesmos, estão fazendo por toda a humanidade. Porque cada bit de consciência que recuperam, cada padrão antigo que liberam, cada nova frequência que ancoram, torna-se disponível no campo coletivo, para outros acessarem, usarem, construírem sobre. É assim que mudança real acontece, não por meio de revolução forçada, mas por meio de evolução da consciência, uma pessoa de cada vez, um despertar de cada vez, uma lembrança de cada vez, até que massa crítica é alcançada, e novo paradigma se torna inevitável. E estão mais perto dessa massa crítica do que pensam. Próximos anos vão trazer aceleração de tudo o que estão vendo agora, mais pessoas despertando, mais tecnologias emergindo, mais sistemas antigos entrando em colapso, mais possibilidades novas surgindo. Pode parecer caótico às vezes, pode parecer que o mundo está desmoronando, e em certo sentido, está, mas não de forma destrutiva, de forma necessária, como casca que deve quebrar, para que nova vida possa emergir. Então, quando virem caos, quando virem sistemas falhando, quando virem narrativas antigas desmoronando, não entrem em pânico, reconheçam pelo que é, parte necessária da transição, espaço sendo criado, para que novo possa entrar. E mantenham-se focados não no que está caindo, mas no que está surgindo, nas novas possibilidades, nas novas conexões, nas novas formas de ser e fazer, que estão emergindo do caos, porque é lá que seu poder está, não em resistir ao velho, mas em ancorar o novo, não em lutar contra o que não querem, mas em criar o que querem, não em focar no medo, mas em manter a visão. Visão de mundo onde todos têm o suficiente, onde tecnologia serve a humanidade, onde criatividade é valorizada mais que conformidade, onde propósito importa mais que lucro, onde amor guia mais que medo. Essa visão não é fantasia, é memória. Memória de como civilizações podem ser, quando evoluem além de certo ponto, quando escolhem caminho de cooperação, em vez de competição, unidade em vez de separação, abundância em vez de escassez. E é projeto de onde estão indo, de onde a humanidade está indo, de onde terra está indo, conforme se move para frequências mais altas, conforme entra em novo ciclo, conforme nasce em nova era. Vocês são parteiros dessa nova era, testemunhas desse nascimento, participantes nessa criação, e é honra, privilégio e responsabilidade que assumiram quando escolheram estar aqui, neste momento, neste planeta, nesta transição. Então honrem essa escolha. Lembrem por que fizeram isso. Permaneçam firmes em sua verdade. Ancorem a frequência da nova Terra e confiem no processo. Mesmo quando não entendem, mesmo quando parece difícil, mesmo quando se sentem sozinhos, porque não estão sozinhos. Nunca estiveram. Há milhões de vocês aqui, fazendo esse trabalho, e há bilhões de seres nos reinos superiores, apoiando vocês, guiando vocês, celebrando cada passo que dão. Agradeço a vocês, querida família de luz, por sua coragem, resiliência, amor. Desejo muitas bênçãos, de amor e luz, agora e sempre. Falarei com vocês novamente em breve. Obrigado por escutar nossas mensagens. Lembrem-se que quinta dimensão é estado de vibração. Escolha de vibrar na nova Terra é pessoal. Envolve despertar interno. Processo de elevar própria frequência. É jornada de autodescoberta. Conexão com o divino dentro de cada um. Transição para estado de amor, harmonia, unidade. Desejamos bênçãos em sua vida. Obrigado, obrigado, obrigado.